Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre 3 ações desvalorizadas, ações baratas também, que valem a pena comprar para quem se interessa por esse tipo de empresa. Vou incluir também uma escolha bônus, a Axon, que caiu ontem. Por que isso aconteceu? Bom, já adiantando, eu não sei, não há um motivo específico para isso ter acontecido, mas vamos falar um pouco sobre a Axon e depois as outras 3, que são Webull, SPGI e Fiserv. Quer saber mais? Sente-se, relaxe e aperte todos os botões. Agradecemos muito. Para apoiar ainda mais, confira o link na descrição. Confira o top 10 das melhores ações para comprar agora no comentário fixado ou em full.com/couchinvestor. Obrigado e agradeço a Fiscal.ai pelo patrocínio. Se você usar meu link na descrição e no comentário fixado, vai ganhar 15% de desconto e novos usuários vão receber o Fiscal Pro de graça pelas próximas 2 semanas. Claro, agradeço a todos que usam o link. Fiscal.ai, anteriormente conhecido como FinChat, é basicamente a plataforma que você está vendo aqui na tela, algo que eu já mostrei para vocês várias vezes. Você dispõe de todas as métricas e transcrições necessárias para analisar uma empresa. E agora que a temporada de resultados está começando, é uma ferramenta bastante útil para usar. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a Axon. A Axon na quinta-feira voltou a subir, 1,9%. A Axon, nos últimos 5 anos, viu suas ações subirem 500%. No acumulado do ano, as ações subiram apenas 10,1%. Vimos agora as ações caírem para cerca de 24,6% de queda em relação ao seu pico recente. A maior queda foi, claro, em abril, com uma baixa de 30%. Agora, a Axon é uma empresa que vale 56 bilhões de dólares, é uma ótima empresa. É uma empresa que cresceu muito rápido anteriormente. É uma empresa que ainda deve crescer bastante nos próximos anos fiscais. O único problema aqui é, claro, o preço que você está pagando por ela. Ela sempre foi negociada com um prêmio muito alto, negociando a um PL de 176 vezes e a um PL futuro de 107 vezes. Então sim, não é uma empresa barata. Mesmo com a recente queda ou crash, ou como você quiser chamar, ainda é uma ação cara. É uma daquelas ações que coloquei na minha lista de acompanhamento há um tempo e disse: olha, se essa realmente despencar, então acho que vale a pena comprar. Ontem ela realmente caiu. Não vi nenhum motivo específico para ela ter caído tanto ontem. Ainda é uma empresa incrível. A margem bruta tem sido acima de 60%. E a margem de fluxo de caixa livre tem oscilado um pouco. Eles também têm adquirido algumas empresas aqui e ali. Mas, no geral, quero dizer, a receita nos últimos 10 anos cresceu a uma taxa composta de crescimento anual de 30%. Se você observa a margem operacional, isso é, claro, um problema ao pagar um prêmio alto por essa ação. A margem operacional até agora está muito próxima do ponto de equilíbrio ou voltando ao ponto de equilíbrio. É isso. A empresa gera receita a partir de 2 segmentos, a receita de produtos e a receita de serviços. Como você pode ver, a receita de produtos, que é a barra azul aqui, é um pouco mais dominante. Então vamos chamar de divisão de 60 para 40. Se olharmos aqui para a taxa de retenção líquida, quero dizer, este é um gráfico incrível, realmente impressionante, claro, fornecido pela Fiscal.ai no último trimestre 124%, anteriormente 123%, 122%, 121%, e então, claro, lá em 2021 119%. Isso é muito impressionante. O que vimos de outras empresas no ramo de SaaS ou de IA é que sim, anteriormente, lá em 2021, 2022 estavam em 130%, 120%. E nos últimos anos isso caiu para cerca de 100%, 110% mais ou menos. Aqui estamos vendo exatamente o oposto. Na verdade, isso aumentou nos últimos anos. Por fim, se olharmos para a receita anual recorrente de SaaS, ainda está crescendo muito rapidamente. No último trimestre cresceu 39,2%. A Axon é uma ótima empresa, porém cara. Atualmente a ação está abaixo da média móvel de 200 dias, ficando em território indefinido. E ontem a ação estava até um pouco sobrevendida. A gente realmente não consegue comprar Axon por um múltiplo baixo. Eu não lembro a última vez que vimos a Axon negociando por um múltiplo baixo. O que vimos nos últimos anos aqui é que toda vez que ela toca ou fica um pouco abaixo da média móvel de 200 dias, tem sido uma oportunidade de compra. Eu não estou comprando. Está na lista de acompanhamento. Eu não estou disposto a pagar um prêmio tão alto por essa ótima empresa, porém. Passando para as próximas empresas. Uma é claro, bem, as 3 estão no setor financeiro. A primeira aqui é a Webull. É a menor do grupo, 6,3 bilhões de dólares em valor de mercado. Nos últimos 3 meses, a ação agora está em queda de 8,8%. É uma ação bem volátil. Subiu, caiu, subiu, caiu.
Na minha visão, a Webull é uma ação mal compreendida, apesar das expectativas um pouco altas. Muitos observavam, seu valor de mercado é 6,3 bilhões. Veja a Robinhood, muito maior. A Webull pode ser a próxima Robinhood. Embora a Webull possa passar por uma reavaliação nos próximos 1 ou 2 trimestres, porque como você vai ver, em termos de desempenho, o desempenho tem sido bom. Talvez não tenha sido um trimestre explosivo como as pessoas esperavam, mas foi um bom trimestre. Receita aumentou 46%. Despesas ajustadas subiram só 20%. Eles tiveram 3 trimestres seguidos de lucro operacional. Os ativos dos clientes cresceram 64% em relação ao ano passado. Depósitos líquidos cresceram 37% em um ano, atingindo 1,4 bilhão. Assim, a diferença de tamanho em relação à Robinhood é enorme. Mas no geral, essa é uma empresa que, mais uma vez, está se saindo muito bem. É uma empresa que está crescendo. Ela está crescendo mais rápido que as despesas operacionais ajustadas. O plano parece ótimo. Eles estão retornando ao mercado de criptomoedas e expandindo na Europa e América Latina. Eu diria que a única, questão ou coisa que eu gostaria de ver melhorar é isso, certo? O número de usuários registrados aumentou 18% em relação ao ano anterior, mas o número de contas com saldo aumentou apenas 9% em relação ao ano anterior. A retenção trimestral permanece estável, apesar de uma leve queda. O ideal seria aumentar a conversão de usuários registrados em contas com saldo. O cadastro na Webull é gratuito. Use para filtros, lista de observação, o que quiser. Mas como investidor, você gostaria de ver os usuários registrados se tornando bem, usuários monetizáveis. É isso. Como eu disse, esse negócio faz tudo o que deveria. Poderia crescer mais rápido? Sim, talvez. Mas as coisas que eles podem controlar, eles estão fazendo o que deveriam fazer. Eu também conversei com algumas pessoas que usam o Webull como plataforma. A maioria das pessoas com quem eu converso realmente gosta. Elas gostam bastante, então isso é sempre bom de ouvir. Agora, em relação às ações, eu acredito que é só uma questão de tempo até vermos esse movimento. Porque se olharmos para a taxa de crescimento esperada, ainda é esperado que cresça acima de 30% nos próximos anos fiscais. Também é esperado que se torne cada vez mais lucrativa. Então sim, é bom saber disso. Esse acordo de Standby Equity com a Yorkville foi um sinal de alerta, certo? São cerca de $1 bilhão. É um sinal de alerta, concorrência, correto? Da Robinhood e de outras corretoras. Você precisa considerar isso. Os vínculos com a China também é algo agora, especialmente com a guerra comercial entre Estados Unidos e China acontecendo. Talvez isso ainda seja visto como uma empresa chinesa. Sim, ela tem ligação com a China, como já dissemos há meses. Isso é algo importante para quem investe na Webull. E claro, mais recentemente, o período de lock-up expirou, e aparentemente 13 milhões de ações foram negociadas com desconto. Um grande bloco foi despejado. Então agora que o período de lock-up expirou, talvez a ação tente encontrar uma base e depois subir a partir daqui. Eu não possuo essa ação. Tenho acompanhado essa ação cada vez mais nos últimos meses. É muito interessante. Não pretendo abrir uma posição. Sim, faço esses vídeos para analisar empresas que vocês pedem ou que considero interessantes abordar. O Webull de novo por volta de 11 a 12 dólares. Mesmo com valor de mercado abaixo de 7 bilhões, ainda acho muito caro. Se continuarem crescendo de forma mais lucrativa, acredito que é questão de tempo até passar por uma reprecificação. Indo para a próxima, que é a S&P Global. É uma empresa que vale cerca de 147 bilhões de dólares. No acumulado do ano, a queda está em torno de 15,4%, então não é tão grave assim. Sim, está com uma queda de 3,7% neste ano. Então, está tendo um desempenho abaixo do esperado e continua abaixo do esperado. Nos últimos 12 meses, nos últimos 3 anos, teve uma alta de 60,5%. Em termos de PL, 37 vezes. No PL futuro, 26,4 vezes. Em relação à margem, claro, é uma das melhores do mercado. Ainda é esperado que cresça nos próximos anos fiscais, embora o crescimento da receita não seja de 2 dígitos. O lucro por ação deve crescer 10,8% nos próximos 2 anos, é isso. Então sim, está barato, é uma empresa muito lucrativa. Então, o que exatamente aconteceu mais recentemente? Bem, primeiro de tudo, claro, nos últimos anos, isso cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 10,4%. Vimos um grande salto aqui em 2022. Também houve uma aquisição. Então, se você olhar para o fluxo de caixa livre, espera-se que o fluxo de caixa livre cresça de forma constante nos anos fiscais de 26 e 27, em torno de 11% mais ou menos. Então, olhando para como a empresa gera sua receita, temos inteligência de mercado, receita de ratings, insights de commodities,
receita de mobilidade e, por fim, índices aqui. A maior parte vem de ratings e inteligência de mercado. Sobre inteligência de mercado, eles anunciaram ontem a aquisição de uma empresa. Agora, se formos olhar para o nosso analista favorito, Amir, da TypeF Capital, o link está na descrição para os substacks dele. Se olharmos aqui para a receita de ratings e a margem operacional, este é um negócio muito bom, com margens operacionais agora em torno de 62% para o segmento de ratings. Então ele nos mostrou isso. Se você olhar para a estimativa da S&P Global sobre o vencimento da dívida corporativa global do ano fiscal de 25 até o ano fiscal de 2029, isso representa uma oportunidade de cerca de 12 trilhões de dólares para empresas como a S&P Global. E sim, talvez nos últimos anos este negócio pudesse ter crescido mais rápido. Se você observar o que temos à frente, acredito que a oportunidade está presente. Também acho que o preço pago por essa empresa faz sentido. Então, se você olhar para o outro segmento, inteligência de mercado, apesar do seu tamanho, aqui a margem operacional é de cerca de 21% ou algo assim. É um segmento bastante competitivo agora com a nova aquisição. Vou falar sobre isso em um segundo. Isso pode ajudar no crescimento da receita. Se você olhar para a receita de índices aqui também, ela continua crescendo de forma constante. E o que estamos vendo aqui é uma margem operacional mais próxima de 70%. Esses negócios são muito lucrativos. As assinaturas também correspondem a mais da metade da receita total. Se você observar, as margens de fluxo de caixa livre e lucro bruto são muito boas. Já a margem operacional foi impactada por uma aquisição. Mas desde então, vimos que isso voltou a subir para 40% e 1,3% em 2025. Então, bom saber. Aquisição da With Intelligence por 1,8 bilhão de dólares. Esse é um provedor de dados para mercados privados. Isso deve adicionar cerca de 130 milhões de dólares em receita em 2025. Agora, por que as ações caíram? Primeiro, checagem dos fatos. Projeção fraca de receita para 2026, e acredito que os resultados trimestrais deles também não foram tão bons. Então, ou talvez não tão bons quanto o esperado, acabaram puxando os outros concorrentes para baixo junto. A volatilidade do mercado, a volatilidade macroeconômica, um ambiente macro instável, também é um dos motivos pelos quais uma empresa como a S&P Global sofreu um impacto mais recentemente. Porque, como acabamos de ver, a própria empresa está indo muito bem. Então sim, aqui novamente, a realidade é que a empresa é boa, a ação agora está um pouco mais barata. Olhando para a ação agora, com esse bom recuo aqui, em um certo momento a ação chegou a ficar sobrevendida no final de setembro, o mesmo preço em que estamos agora. Oportunidade, eu acho que sim. Acho que falamos disso na transmissão. Se busca opções defensivas, esse tipo de empresa pode ser uma opção defensiva daqui para frente. Empresas muito boas, empresas muito lucrativas, que também não estão sendo negociadas a avaliações altíssimas. Passando para a última, uma empresa muito pedida, também do setor financeiro, a Fiserv. Então, a Fiserv é uma empresa que vale cerca de 68 bilhões de dólares. Como você pode ver, ela está passando atualmente por uma queda de cerca de 50%. Sim, 50% desde o topo este ano, lá em março. Esta é uma empresa com um PL histórico de 21,2 vezes e um PL futuro de 11,6 vezes. O preço-alvo médio dos analistas está bem acima do preço atual, 183,9 dólares. Em termos de margem, também é muito bom, como vou mostrar para você daqui a pouco. Quanto ao crescimento, de fato, não se espera um crescimento muito rápido nos próximos 2 anos, mas a receita deve aumentar 8,4% ao ano nesse período. O lucro por ação deve crescer quase o dobro. Então, nesse caso, talvez seja mesmo uma reação exagerada. Se olharmos para o último trimestre deles, a receita ajustada aumentou. 8% em relação ao ano anterior, a receita orgânica também. 8% ano a ano, fluxo de caixa livre de 1,2 bilhão de dólares no trimestre. Margem operacional ajustada de 39,6%, um aumento de 120 pontos base em relação ao ano anterior. Receita do Clover, que é o sistema de ponto de venda deles. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aumentou 30% no segundo trimestre, com crescimento anualizado do volume de pagamentos reportado de 8% ou 11%, excluindo conversões de gateway. Serviços de valor agregado, penetração do Clover 24% acima dos 20% de um ano atrás, com a receita de serviços de valor agregado crescendo 52%. E é isso que vemos quando olhamos para a Fiserv. Observamos o crescimento da receita, tivemos algumas aquisições lá também, por isso vocês estão vendo esse tipo de salto aqui. Mas é um negócio sólido, certo?
Se observarmos, eles geram receita com soluções para comerciantes, incluindo o Clover, além de soluções financeiras, corporativo e outros. Essa é aquela parte pequena bem aqui dos últimos anos. Mostro apenas os últimos 2 anos porque houve uma reestruturação antes, então os números serão bem diferentes. Se você observar a margem de lucro bruto e de fluxo de caixa livre, verá que a aquisição ocorre aqui. A receita cresce e a margem de lucro bruto também. A margem de fluxo de caixa livre teve uma queda e depois se recuperou. Agora está em 24,4%. Margem operacional, em 2020, a margem operacional da empresa sofreu uma queda enorme, ficando em 10,2%. Desde então, triplicamos isso para agora 30% de margem operacional para o negócio. Enquanto isso, também estou mostrando o que aconteceu após a aquisição. Então, de 2019 até 2025, as ações em circulação caíram 20%. Isso representa 4% ao ano de forma composta nos últimos 6 anos. Nada mal, certo? Então por que a ação está tão barata? Pressão macroeconômica, como vimos com várias outras ações do setor financeiro por aí. E o sentimento estava meio confuso. Eu realmente acho que isso vai mudar depois do próximo relatório de resultados. Eles vão perceber que, na verdade, esse é um bom negócio. Não é um negócio em declínio. Esse é um negócio que está mal precificado pelo mercado. Então, eu realmente acho que o sentimento vai mudar nesse sentido. Novamente, você viu que o preço-alvo médio dos analistas está muito mais alto, cerca de 50% acima de onde estamos agora. E então, concorrência. Concorrência no setor de fintechs, especialmente concorrência com Clover, por exemplo, Adyen, desculpe, Shift4Block, Toast e por aí vai, sistemas de ponto de venda. Sim, nós sabemos que é altamente competitivo, mas sempre foi um mercado competitivo. Olhando para as ações agora, como eu disse, completamente destruídas. Voltamos a preços que não eram vistos desde novembro de 2023. A ação anteriormente, quando estava até mesmo a $130, já estava sobrevendida. Agora, estamos perto de entrar em sobrevenda novamente aqui por volta de 121. Está previsto para divulgar os resultados na quarta-feira, 29 de outubro. Na minha opinião, vamos ver essa ação se recuperar. Temos um grande gap de baixa aqui, de 166 até 144. Eu não tenho esse papel, mas pelo que vejo, além do preço pago aqui, acho que foi uma reação exagerada. Acho que talvez não seja tão óbvio assim, certo? Já falamos sobre decisões óbvias antes. Pode não ser uma decisão óbvia, mas não vejo como o risco-retorno não favoreça o retorno nesse caso. Novamente, você pode esperar até o próximo relatório de lucros e ver o que quer fazer. Você pode, digamos, apostar antes dos resultados. Você abre uma pequena posição, gosta do que houve, a ação sobe, sua posição inicial valoriza, e aí você continua adicionando mais e mais. Novamente, definitivamente não é uma ação cara. Definitivamente não é uma empresa que está morrendo, porque, como acabamos de ver, os números estão crescendo. É uma empresa lucrativa, está recomprando bastante ações. Então, é isso. Eu te dei aqui 3 tipos diferentes de cenários ou empresas agora. 3 motivos diferentes pelos quais a ação caiu. Axon, ainda não sei por que caiu na quarta-feira, mas a Axon é a mais cara da lista. Webull, SP Global e Fiserv, na minha opinião, são boas oportunidades de valor no momento. Então, no geral, é isso por hoje neste vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, clique no botão de curtir, se inscreva se ainda não for inscrito e confira também o Fiscal.ai. Talvez me diga quais outras 3 empresas você gostaria que eu analisasse, empresas que são muito boas, mas que tiveram uma queda irracional. Me conte aí nos comentários abaixo. Confira o Fiscal.ai. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.